Fala aí pessoal, Play Crente na área. Confira a lista que traz os piores videogames de todos os tempos. Vamos pro vídeo? E em primeiro lugar, Nintendo 64 DDD, isso mesmo, é outra fabricação da Nintendo. Mas ele seria lançado como um console adicional ao Nintendo 64 padrão. Por isso, é bom não confundi-los. O aparelho foi anunciado em 1995 e lançado em 1999. Após enormes períodos de atraso, na teoria, ele poderia trazer games com melhores gráficos e exclusivos ao Nintendo 64, que seria lançado mais à frente. Mas a promessa não se cumpriu. Foi descontinuado em 2001, com apenas 15 mil unidades vendidas, lançado somente no Japão por cerca de $100. Seu nome, DD, vem de Disk Drive, pois utilizava discos similares aos CDs do Nintendo 64. Também era possível utilizar um tipo de internet básica, com o serviço HandNet, para distribuição de demos e que permitia ao usuário navegar na internet, mas é claro que o serviço também não funcionou como deveria. Apenas 10 jogos foram lançados, sendo eles 4 simuladores de pintura e música do Mario. Em segundo lugar, temos ele, Pikmin. O App Pimp, lançado em parceria com a Bandai, fabricante de brinquedos em 1995, disponível na época por bagatela de $500. O Pikmin tinha tudo para fazer sucesso, principalmente pelos nomes envolvidos, mas falhou ao não tentar decidir se era um computador ou um videogame. Foram fabricados 100 mil unidades, mas apenas 42 mil foram comercializadas, o que representou prejuízo aos donos da fábrica. Apenas 18 games foram lançados para esse console, com poucos exemplos famosos como Power Ranger e Dragon Ball Z. Apesar do fracasso, a Apple ainda lançou alguns acessórios, entre eles controles diferenciados, impressora, arma, memória externa, modem de internet e até mesmo um drive de disquete. Olha que maravilha! E em terceiro lugar, meus amigos, temos ele, Jaguar. Muita gente não sabe, mas o Jaguar foi um tipo de novo Atari de nova geração. Ele foi lançado em 1993 pela própria Atari. O console foi o primeiro videogame de 64 bits, quebrando diversas barreiras técnicas e paradigmas de sua época. O preço também era bastante competitivo, ele ficava em torno de $100 a $250 a menos que os seus competidores. O controle era um grande problema, com muitos botões e seu tamanho não era muito prático. A falta de jogos de expressão também atingia o Jaguar em cheio. Afinal, não adianta ter um console poderoso se ninguém vai lançar games para este console, não é verdade? Isso fez com que o aparelho não atingisse a popularidade necessária para competir com o PlayStation, que seria lançado pouco tempo depois. Infelizmente, o portátil ele teve o seu final encerrado em 1994, com pouco menos de 250 mil unidades comercializadas. Em quarto lugar, nós temos ele, CDE. Fabricado pela Philips e lançado em 1991, ele teve uma boa estratégia de marketing, porque ele não apenas era um videogame, mas também era um tocador de CD, que era um sucesso na década de 90. Então, enquanto você não estava jogando o seu videogame, os seus pais estavam curtindo altos sons da época de 90. Adocica, meu amor, adocica, meu amor, a minha vida hoje. Mas o seu maior inimigo foi o preço inicial, custando $700 no mercado. Mas logo vieram outros problemas. Como a qualidade dos jogos era péssimas, apesar da potência em LCD, o aparelho tinha games ruins e com qualidade de vídeo muito baixa. Ele foi descontinuado apenas em 1998 e por isso conseguiu vender 1 milhão de aparelhos, é que vendeu bastante. E em quinto lugar, encabeçando a nossa lista, ele, N-Gage. É um caso bem peculiar de console portátil. Ele foi lançado pela Nokia como um celular com altas capacidades para game. O portátil veio com vários erros de design, de marketing, e ele foi lançado em 2003 pela bagatela de $300. O aparelho ganhou uma nova chance com o seu relançamento feito em 2004, já com outro nome, N-Gage QD. Porém, o N-Gage sofreu com poucos jogos de peso lançados em seu catálogo. Apesar de ter sido um aparelho relativamente bom para jogos, era péssimo como celular.
Para falar com alguém, era preciso segurar o dispositivo rente ao rosto. Isso, claro, foi motivo de piada por muitos anos, mesmo após o seu cancelamento em 2005, com pouco menos de 1 milhão de unidades vendidas. E em sexto lugar temos ele, Gizmondo, que foi um aparelho bastante curioso. Produzido pela Tiger Telematics, ele nasceu em 2005 para ser um portátil com games, GPS e câmera digital, um 3 em 1 multimídia. Os problemas desenvolveram um marketing fraco, poucos jogos lançados e uma bateria que durava menos de 4 horas. Somente 8 games foram lançados e 25 mil unidades do aparelho foram vendidos antes do seu cancelamento em 2006. Porém, o videogame teria uma nova chance, uma segunda oportunidade com a versão Gizmondo 2. Ela seria lançada um pouco tempo depois e com a chance de corrigir os erros e bugs. Porém, a Tiger Telematics faliu após o seu dono ser preso por conta de um acidente de carro e também pelo fracasso comercial, trazendo graves problemas financeiros para a sua companhia. E em sétimo lugar temos ele, 3DO, fabricado pela 3DO Company e lançado em 1993, visando entrar na era dos aparelhos de novo milênio que usavam CD. Seu maior inimigo foi o preço de lançamento, uma bagatela de $700, considerado um dos maiores até hoje. Apesar de toda a pompa, seus jogos não justificavam o preço investido. Mas a falta de peças e o valor da produção alto continuam como um empecilho. O aparelho foi descontinuado em 1996, após vender pouco menos de 1 milhão de unidades, com 300 jogos disponíveis ao longo de 3 anos. Em oitavo lugar, ele, Airzone, ganhou algum destaque nas propagandas, quando foi lançado em 1995, inclusive aqui no Brasil. Porém, ele tinha um grande atrativo lá fora. Seu preço, que era de apenas $30, fabricado pela Tiger, a mesma do Gizmondo, o Airzone não teve vida longa e parou de ser vendido em 1996. Ele era comercializado em 3 aparelhos distintos, contudo, o visual não era seu forte, e os gamers do console mais pareciam com aqueles minigames que comprávamos nas feiras por R$10. Apenas 10 jogos foram lançados. E em nono lugar, Dreamcast. Pode parecer estranho ter o Dreamcast em uma lista de piores consoles ou quase desconhecidos, mas seu fracasso é o mais simbólico de todos, já que foi ele o responsável por levar a Sega a sair do mercado de consoles e investir apenas em jogos. O Dreamcast foi o primeiro console da nova geração a ser lançado na época do PlayStation 2 e do primeiro Xbox, quando saiu em 1999, mas infelizmente seu marketing e mercado foram mal aproveitados. Até hoje, contabilizamos 9 milhões de unidades comercializadas para o aparelho, e o que é considerado bem pouco para um console da Sega, que vende de 30 milhões de Mega Drive e 20 milhões de Master System. Por conta de uma postura agressiva da Sega, muitos desenvolvedores importantes deixaram de apoiar o console, como a EA, o que fez com que ela perdesse relevância frente à concorrência. Apesar do preço baixo de $200, não conseguiu tanto sucesso e foi cancelado em 2001, 3 anos depois de ser lançado. Que pena. E encerrando a nossa lista em 10º lugar, Virtual Boy. É a marca no currículo da Nintendo, atual criador do Wii U, Wii, 3DS e DS, consoles relativamente populares e bem-sucedidos entre seu público. O Virtual Boy, porém, foi um fracasso lançado em 1995. O aparelho sofreu de graves problemas, a começar pelo seu design um pouco ergonômico. Para jogar era preciso colocar o aparelho em cima de uma mesa e encaixar sua cabeça no visor, que ficava fixo. Na teoria, o Virtual Boy teria gráficos 3D, como no cinema 3D de hoje em dia, mas o efeito era precário. A falta de jogos também era um problema. Seu preço foi de $180 e vendeu apenas 770 mil unidades, número baixo para os padrões da empresa, apenas para ser descontinuado em menos de 1 ano depois de lançado. Que fracasso! E você que gostou do nosso conteúdo, do nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aí embaixo aí o que você achou, qual vídeo que você quer que eu traga aí pra vocês. Beleza, galera? Um grande abraço e Deus possa abençoar todos vocês.